Se você também deseja ser um campeão, um vencedor na vida, é preciso nós irmos além, né? Não ficarmos limitados naquilo que as pessoas têm estabelecido, a nossa cultura, que nós não vamos dar certo e assim, coisas parecidas com isso. Você está ouvindo agora, estamos começando a nossa programação Motivando Vidas com o Pastor Beretta. É uma alegria muito grande poder estar chegando até você, a sua casa, a sua empresa e ser uma bênção na sua vida. Então nós queremos repartir com você, quero trazer um aspecto da palavra de Deus. Jesus treinou por um bom tempo os seus discípulos e é interessante que todos os treinamentos que a gente vê, as pessoas vão junto, os líderes vão junto. E Jesus treinou seus discípulos, ele depois decidiu dar a eles uma orientação diferenciada para que eles pudessem caminhar e agora aquilo que eles aprenderam nesses 3 anos com Jesus, eles colocariam em prática. Que é essa coisa que falta muito nas escolas teológicas, a praticidade das teorias, né, que nós aprendemos. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, né, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, olha, sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Olha, autoridade sobre demônios, autoridade para efetuar, para pregar o reino de Deus e também para curarem enfermidades. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e nem deveis ter 2 túnicas, quer dizer, 2 mudas de roupa para o nosso dia de hoje, né? Entrardes, ali permanecei e dali não saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Vou repetir para você entender. Eles estão indo agora, estão sozinhos, estão cumprindo aquilo que Jesus diz. Eu já estou dando autoridade para vocês, que foi me dada, e então vocês vão fazendo. Então eles percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Veja aí agora o verso 10, diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Eu quero parar aqui, que eu quero só refletir uma coisa. Sempre que nós nos envolvemos num evento, num congresso, em alguma coisa, há um bastidor sempre, né? Que normalmente se é numa localidade, uma igreja, ou se é uma empresa que está fazendo um grande evento, o pessoal do bastidor é que sustenta tudo isso. E aquela liderança da igreja ou empresarial, ela acaba ficando esgotadíssima. Às vezes ela já está esgotada na caminhada, né? Na preparação, durante o evento, e está sustentando aquilo. E às vezes não vê a hora de terminar esse teste ou esse encontro todo para terem um momento de descanso. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles foram, realizaram e disseram, e a gente já sabe os resultados, que o texto da Bíblia está dizendo que eles conseguiam, pelas aldeias, fazendo tudo aquilo que foi dado fazer, expulsando demônios, fazendo curas e essas coisas tremendas todas, que todos nós, como cristãos, temos autoridade, temos esse poder no nome de Jesus para realizarmos isso também, né? Não é uma coisa de pastores, né? Isso é uma coisa de crente, com uma visão universal, né? Sacerdote universal, né? Então, as palavras da Bíblia são verdades, Deus não mente, o Espírito Santo não mente, Jesus não mente. Isso aqui então para os dias de hoje também e é para nós, né? E essas experiências todos nós podemos ter. Mas eu queria só dar aqui essa introdução
né? Nós acabamos de ver alguma coisa de cansaço, né? Você acabou de ver, né, antes de eu entrar com Motivando Vidas, a questão aí do filme Os Gigantes, um fator importante. Se aquele técnico não tivesse colocado a venda nos olhos do jogador, ele ia ver, a hora que veio o cansaço, falou, ó, já andei as 20 jardas, então... Mas ele fechou os olhos dele, não disse quanto ele tinha andado, e ele foi andando e dizendo, insistindo com ele, vai, porque você não pode ser um cara derrotado, você tem que ir além do seu limite e tal, tá doendo. Ele reclamava, tá doendo, tá dizendo, não importa, você negocia com o seu corpo aí, vamos em frente. E aquele garoto, ele atravessa o campo com um jogador com 68 quilos nas suas costas. Então isso traz muita garra, e as pessoas, a partir desse momento, aquele jovem, ele está solto lá no chão, porque ele está muito cansado. Os discípulos de Jesus, do texto que eu acabei de ler, também estão voltando, eles estão esgotadíssimos, eles estão cansadíssimos. E aí Jesus então os chama para atravessar o lago e para descansarem, né? Então eu queria só deixar essa palavra para você. Na vida cristã nós precisamos assim ter o nosso trabalho, ter o nosso descanso, ter o nosso sono reparador para começar no outro dia. Então essa coisa fica assim, você tem que ter na vida espiritual também o seu tempo de Bíblia, leitura, inspiração, conversar com Deus, comunhão com o Pai. Você tem que ter momentos para Deus, regular na sua vida, e depois você ter tempo de ministrar as coisas de Deus aos homens também de maneira regular. E no meio de todo esse trânsito de Deus, os homens, você ter um momento seu de relaxamento, ter um momento seu de cuidar da família, porque é muito importante a gente cumprir as tarefas que Jesus estabeleceu nas Escrituras, né? Indo por todo o mundo, né? Fazendo discípulos de todas as nações. Se eu perguntar para você, não importa a igreja que você pertence, se você está fazendo isso, veja bem, essa é a ordem primeira que ele deu. Se a gente perguntar para os pastores, essa é a ordem primeira que ele deu. Cada um tem que ter a sua consciência se está indo, se está fazendo, se está fazendo toda a diferença no lugar onde está localizado o seu ministério, o seu serviço, né? Então nós precisamos da tarefa de Deus, né, na nossa vida. E nós precisamos de descanso. Então há essa coisa que às vezes eu vejo alguns líderes, né, sejam pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que estão envolvidas com o ministério na vida da sua comunidade, e as pessoas dizem assim, não, eu não tenho tempo para férias, é isso, e um monte de situações assim, e a pessoa traz um prejuízo para o próprio ministério, porque o corpo seu, ele tem um limite, uma limitação, e ele dá sinais para a gente. O corpo fala com a gente assim, diz, olha, eu não estou aguentando, olha, estou muito cansado, estou muito esgotado e tal. E quando você menos percebe, ele chega e diz o seguinte, parei. Aí quando você vê, você está no hospital, você não consegue ficar de pé, às vezes são algumas coisas com o seu sistema rim, qualquer coisa. E aí você... eu fiquei, estou dizendo de alguma coisa que eu fiquei assim, e isso me pegou na estrada, viajando com meu filho. E de repente, ainda sorte que ele que estava guiando, eu falei, filho, para nesse posto ali que não suporto de dor. Achei que talvez fosse uma pedra de rim, alguma coisa parecida com isso, mas era muita dor. E eu queria dizer para você o seguinte, eu fui nos hospitais, fui clinicado, as receitas, os remédios, e não adiantou nada, eu voltei para casa, eu estava chegando em Campinas, eu voltei para casa com toda uma situação, e aí eu, como essa área minha da psicanálise, eu estou sempre lendo sobre terapias, né? Estou lendo sempre sobre essa questão da cura através de remédios, chás, conhecendo essas coisas para evitar remédios na vida, a homeopatia. Então, aí eu peguei um livro de um médico de uma empresa que eu consumi alguns produtos e falei, eu preciso descobrir o que eu tenho, que ninguém achava o que eu tinha.
Aí eu tinha uma coisa chamada neurovegetativa, tinha uma outra, distonia neurovegetativa. E na verdade era um tipo de cansaço acumulado de esgotamento, depressão, estresse e falta de foco, e é isso. E eu não parei. O meu corpo diz, eu paro. Não sei se já aconteceu isso com você. Então eu aprendi uma coisa: a gente precisa estar na presença de Deus diariamente, a gente precisa estar no relacionamento com os homens diariamente. Não adianta nada você se esgotar na sua corrida, na sua caminhada para fazer um monte de coisas na sua existência, na sua obra, no seu ministério, e de repente você deixa para trás a sua esposa, você deixa para trás os seus filhos, né? E de repente quais são hoje os maiores problemas, né? Os grandes problemas no mundo são de filhos de pastores, são filhos de líderes, porque além deles sofrerem a pressão do pai em casa, além de sofrerem a pressão das lideranças na comunidade onde vive, né? É uma coisa terrível. Então eu queria dizer para você que é líder na igreja, não importa qual a liderança que você funciona na igreja, no corpo de Cristo, tudo é importante, né? Mas você, primeiramente, não adianta nada você querer alcançar o mundo inteiro se você não cuida da sua casa. Primeiro, a sua casa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, gostar de você, né? Para que você então se preze. Então, eu queria só ilustrar uma coisa assim para você entender isso claramente. Há num trem 2 pastores viajando e eles se encontram no café. Antigamente, eu só andei uma vez em trem assim, na região de Curitiba. Então tem o setor do restaurante e o pessoal também, o mesmo setor de tomar o café ali. E eles estão tomando o seu café e estão conversando e se identificaram, e os dois descobriram que eles eram pastores. Aí um pastor perguntou, onde você está? Ele falou, eu estou na primeira classe. E aí o outro pastor falou assim, eu estou na terceira classe para economizar o dinheiro da obra do Senhor, né? E aquele pastor que estava na primeira classe imediatamente já respondeu para aquele pastor que estava na terceira classe, dizia, pois é, você está cuidando do dinheiro do Senhor e eu estou cuidando do obreiro do Senhor, estou zelando dele, né? Então você veja bem, 2 visões diferenciadas de investimento. Eu queria dizer para você o seguinte, cuide da sua vida, cuide realmente do tempo seu de lazer, cuide realmente de estar em harmonia com a sua família. Não adianta nada você querer conquistar o mundo inteiro e perder os que estão ao seu redor, né? O mais importante, a missão primeira de qualquer líder é levar a sua família inteira para Deus. Guarde bem isso, não se esqueça disso. Esse é o seu primeiro ministério. E o maior deles é você cuidar da sua esposa, dar a vida por ela, entendeu? E depois os filhos são consequências desse relacionamento, desse amor. Mas Deus chamou você primeiramente para exercer o ministério, ver se você é capaz, de você cuidar da sua esposa e você depois cuidar dos filhos, e assim você cuida da comunidade e assim por diante você vai tendo toda essa possibilidade. O que eu quero com isso é que os discípulos foram obedecer a Jesus e quando a gente é obediente, os sinais seguem a nós. A gente não corre atrás dos sinais. Eles foram visitando nos lugarejos, fazendo, as curas iam acontecendo, os demônios iam sendo expulsos e assim todo o acontecimento. Então é isso, não para de correr atrás da bênção, dos sinais, dos milagres. Essas coisas têm que andar atrás de você. Você vai passando pelos lugares e essas coisas vão acontecendo porque você é herdeiro da promessa de Deus. Aquela palavra que Jesus disse, vocês farão muito mais que eu, né? Então se você crê nisso, que toda a autoridade do céu e na terra foi dado a Jesus, e Ele está ao lado do Pai intercedendo por você, e em você está o Espírito Santo, aquele que é mais poderoso do que tudo que há na terra, né? Então preste atenção, você está com tudo para fazer tudo, em cada momento, em cada hora certa, né? Então você tem que ter o seu momento de isolamento seu com Deus, de oração, de quietude, né? Que é uma coisa que a gente desconhece isso. A nossa vida se torna uma corrida, uma agitação,
hábitos que nós vamos colocando e corre, e depois a gente vai fazer uma avaliação, peneirar, não tem nada, não sobra nada. A gente não cresceu nada, não desenvolveu nada, a igreja inchou, dividiu, crise dos líderes que também saem e formam outras igrejas, né? Então, essa coisa da comunhão. O Evangelho é esse aspecto relacional do amor de tudo. O amor com Deus, relacionamento com os homens, né? Relacionamento com a família, com os filhos, tendo prazer, tendo cuidado, brincar com os seus filhos, né? Participar de algumas coisas, né? Semanal, ter esse dia da semana, assim que você pode curtir, cuidar de você, zelar de você, porque você é muito importante. Eu lembro uma vez que o médico disse para mim aqui da cidade de Lençóis Paulista, disse: o senhor não pode ficar doente, o senhor é uma bênção para a cidade. Eu fiquei assim muito assustado, lisonjeado e assustado. Falei, mas eu não conheço o senhor. Ele falou, mas eu conheço o senhor. Ele me conhecia. E aí foi que eu disse para minha esposa, eu falei, a gente precisa estar atento com a nossa vida, o que a gente diz, o que a gente faz, os nossos negócios, porque as pessoas estão nos vendo. E sempre que você é luz do mundo, você é um foco, um referencial onde quer que você esteja. E eu quero que você seja essa bênção na vida da cidade onde você mora, no bairro onde você está, na vizinhança, né? Deus abençoe assim você tremendamente. Eu quero chamar um vídeo, né, para nós podermos estar aí trabalhando e você entender. Às vezes você tem aí as suas mãos e está sempre lamentando que as coisas não dão certo, você não tem oportunidade, você tem uma boa cabeça, né? E tem as suas pernas, né? E a gente conhece muito disso aí, dessas pessoas que não têm os braços, não têm as pernas, são nadadores, são gente que faz alguma coisa, que não fica ocioso, que não para. Então quero chamar esse vídeo, que é do Clube 700, um testemunho de um filho de pastor, né? Eu acabei de falar que os filhos de pastor dão muito problema, mas esse aí não deu problema. Esse aí talvez fosse, se não tivesse uma cabeça boa, ser um problema para toda a família. Mas é um estímulo para a gente, é um desafio para você, um desafio para a minha vida. Então, vamos ver esse vídeo aí, pensa um pouco a respeito disso. O que torna alguém extraordinário? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente o seu sorriso? Ao encontrar Nick Vujicic pela primeira vez, eu soube que havia encontrado uma pessoa extraordinária. No momento em que ele começou a contar sua história, eu testemunhei pessoalmente como Deus está usando um homem sem braços ou pernas para ser as mãos e pés do Senhor. O meu pai me disse que estava junto com a minha mãe durante o parto. Ele viu o meu ombro e ficou pálido. Ele esperava que minha mãe não me visse, porque ele viu que eu não tinha o braço direito. O meu pai saiu do quarto sem acreditar no que tinha visto. O médico entrou e meu pai disse, doutor, meu filho não tem o braço direito. E ele respondeu, não, seu filho não tem os braços e nem as pernas. O meu pai quase desmaiou, ele não podia acreditar. Toda a igreja lamentava, dizendo, por que Deus deixou que o filho do pastor nascesse assim? E no começo minha mãe não queria me segurar, não queria me amamentar e tudo mais. E ela se sentiu muito incomodada durante os 4 primeiros meses. E demorou até que eles acreditassem e confiassem que Deus não tinha cometido um erro, nem esquecido deles ou de mim. Os pais de Nick entregaram ao Senhor o medo e a decepção causados pela deficiência do filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa de que havia um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas enquanto o tempo passava, Nick tinha dificuldades para confiar em um Deus que ele sentia que havia lhe dado menos. Eu desafiei o Senhor. Eu disse, Deus, pecador, eu sei que não terei paz enquanto tu não estiveres no meu coração. Mas não vou deixar que entres em meu coração até me responder. Por quê? Por que levou os meus braços e pernas? Por que não me deu o que todo mundo tem? E também disse, Deus, enquanto não responder a essas perguntas, eu não vou servi-lo.
Então eu quis acabar com tudo aquilo. Se Deus não ia acabar com a minha dor, eu mesmo ia fazer isso. Aos 8 anos de idade, tentei me afogar em uma banheira com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais, vou relaxar na banheira, podem me colocar lá dentro? E eu me virei algumas vezes para ver se conseguiria, não consegui. O que me impediu de ir até o fim foi o amor que sentia pelos meus pais. Eu os amava tanto e eles também me amavam. Então pensei, se eu realmente fizer isso, eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais e vi que se sentiriam muito culpados por não terem feito mais. Essa foi a última vez em que Nick tentou o suicídio. Mas não seria a última vez em que ele teve que encarar os problemas que o fizeram querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick o fez ler um artigo sobre um homem com deficiências severas. A história daquele homem deixou Nick muito impressionado. Eu tenho uma escolha, ficar com raiva de Deus pelo que eu não tenho ou ser grato pelo que tenho. Minha mãe disse, Nick, Deus tem um plano para você. Não sei como ou quando, mas Deus tem um plano para você. E essas sementes começaram a brotar em meu coração. Foi então que eu comecei a entender que não adianta viver para o mundo exterior quando você está quebrado por dentro. E descobri que Deus pode curá-lo, sem mudar as suas circunstâncias. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo quando li João 9, aos 15 anos. Nessa passagem, um homem que nasceu cego passa por uma vila. O povo perguntou, por que esse homem nasceu assim? E então Jesus disse para que a obra do Senhor seja revelada através dele. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito que toda escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus me inspirou com vida e fé. Essa fé me preencheu e essa paz me inundou. E eu sinto que Deus respondeu a minha pergunta. Qual era a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta era por quê? Por que o Senhor me fez assim? E a resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você responde sim a essa pergunta, nada mais importa. Especificamente, conte-nos o que fez com que dissesse, Senhor, confiarei na tua palavra, porque sei que é verdade. Vou confiar em ti, mesmo sem saber o que estás planejando para o meu futuro. Certo. Porque eu não podia encontrar mais nada. Não havia outra coisa que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, só braços e pernas. Eu precisava saber a verdade sobre quem eu sou, a razão de estar aqui e para onde vou quando eu não estiver mais aqui. Não encontrei essa verdade em nenhum outro lugar, somente em Jesus Cristo. E foi isso que Nick encontrou a força para fazer o que muitos julgavam impossível. É muito difícil ser forte quando todos ficam dizendo, você não é bom o suficiente. Vá embora. Não queremos nada com você. Na vida, se você não conhece a verdade, não será livre. Porque acreditará que as mentiras são verdadeiras. Mas descobrimos isso ao ler a palavra de Deus e aprendemos a verdade sobre quem somos. Eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado. Eu sou o embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e nada mais do que um servo do Todo-Poderoso Deus. Isso não se trata do Nick. Isso não se trata da minha capacidade ou da minha habilidade de me tornar um vencedor. Eu não sou nada. Não sou nada. Deus vive em mim. E agora eu vivo em sua força. E o que quer que Jesus tenha conquistado, eu conquistarei. Acredito que se Deus não dá a você um milagre, é porque você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por não ter atendido minhas preces quando eu implorei para ter braços e pernas aos 8 anos. Sabe por quê? Eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando em sua obra no mundo inteiro e até agora. Cerca de 200 mil pessoas conheceram Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas aqui na terra, Nick? Não, seja qual for a vontade do Senhor. Porque eu prefiro não ter braços e pernas temporariamente aqui na terra, desde que eu possa alcançar alguém em nome de Jesus e passar meu tempo com essas pessoas. Na última década, Nick contou sua história em 24 países, para mais de 3 milhões de pessoas. Seja falando para um estádio lotado ou para uma única pessoa, o coração por trás da mensagem é o mesmo.
Eu quero olhar nos seus olhos e dizer que Deus ama você, que Ele não esqueceu sua dor, que não esqueceu sua família. E talvez ao assistir minha história você tenha comparado o seu sofrimento ao meu. Mas não é aí que está a esperança, saber que alguém sofre na sua opinião mais que você. Não é aí que está a esperança. A esperança está no nome de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento ao amor infinito e imensurável de Deus. Isaías 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias. Eu não precisava que minhas circunstâncias mudassem. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. E estou voando, porque sei que Jesus está me segurando. Não desista de Deus, porque Deus não vai desistir de você. O que torna alguém extraordinário? Muito interessante, impactante, né? A gente, o que dizer, né? Diante de um testemunho desse, né? E eu quero tirar lições aqui para a minha vida, para a sua vida, né? Esse é um desafio para nós, né? Veja bem que toda a situação dessa pessoa é suprida quando ele encontra com Jesus. Você também pode encontrar Jesus hoje mesmo. Pedir para que Jesus entre no seu coração, dando significação à sua vida, você ter propósito, né? Achar o seu cason, né? Que é propósito também daquilo que Deus criou você por uma razão de ser. E às vezes a maioria das pessoas não sabe qual é a razão da sua existência, por que está aqui, né? Aqui veio. Então veja bem, há uma palavra que alguém que está entrevistando o Nick nesse seu testemunho, ele diz o seguinte: o que é melhor? Odiar a Deus pelo que não tenho ou amar a Deus, ser grato a Deus pelo que tenho? Vou repetir para você. A palavra tenho, né? Agradecer a Deus pelo que tenho ou odiar a Deus pelo que eu não tenho? Você viu? Talvez você esteja numa deficiência na área da sua vida também, assim, e essas coisas mexe com as entranhas da gente, não é verdade? Então eu queria conversar um pouquinho sobre você, sobre essa questão de ter, ser grato a Deus pelo que tem. O que é que você tem que você pode agradecer a Deus? O que é que falta na sua vida que você pode deixar de odiar a Deus, porque se você não tem, né, como no caso do Nick aí, não tem as pernas e um braço, mas agradecer a Deus por um braço que ele tem, pelo rosto que ele tem, a cabeça, a inteligência que ele tem, né, por essas portas que tem aberto para a vida dele, para ele ser esse missionário com esse testemunho tremendo. Então, veja algumas colocações sobre essa questão de ter, né? Tenha paz suficiente para ultrapassar toda a compreensão. Tenha esperança a ponto de manter o coração repleto de expectativa no seu dia a dia. Tenha força bastante para combater e superar os obstáculos. No caso aí do Nick, né? Surfando, brincando de bola com as pessoas, lendo a Bíblia com os dedinhos do seu pé, né? Então, muito interessante. Tenha o compromisso necessário de não desistir antes da hora, né? No caso dele, queria desistir, mas até o momento de entender a imensidão do amor de Deus e a razão do porquê, né? Hoje ele alcançar tantas pessoas e o seu testemunho levar tantas pessoas a Jesus. Tenha fé suficiente para agradar a Deus. Tenha alegria suficiente para desfrutar a vida em todos os seus aspectos, né? Você achar tempo para isso. Tenha devida paciência para que a fé complete a sua obra, a obra de Deus em sua vida. Tenha amor bastante para repartir com os que menos merecem e que mais necessitam, né? Ter tempo para isso. Olhe na sua caminhada, dá uma olhada dos lados, né? Esse aspecto relacional aí, né? Veja na sua turma, onde você convive, aquelas pessoas que estão isoladas, né? Fazem parte de grupos diferentes seus, né? Então você poder chegar perto, ser amigo,
não precisa virar do grupo da pessoa, mas mostrar sua simpatia, sua compreensão para com os diferentes da sociedade que nós vivemos. Tenha a concentração que se requer, né, para dizer não a muitas boas ideias. Tenha a capacidade de perdoar a ponto de nunca deixar que o sol se ponha sobre a sua ira, né? Esse é um texto de Efésios, né? Não se deixa o sol colocar sobre a sua mágoa, seu sentimento, seu desencontro relacional com outra pessoa. Tenha a honestidade necessária para nunca ter que se lembrar do que disse antes, tá? Cuide de você, é muito importante. Tenha o caráter suficiente para fazer à plena luz o que faria no escuro, sabe? Aquela coisa escondida. Eu gosto muito de caráter é aquela coisa que quando você está sozinho, não tem ninguém para ver, né? Então é Deus que está vendo. Então ali é o seu caráter. Você faz ou não faz, é o caráter seu que está se manifestando, né? Tenha também a gratidão o bastante para dizer obrigado pelas pequenas coisas que acontecem na sua vida, assim como a vida desse Nick, né? Esse testemunho. Eu queria só dizer para você o seguinte: se você tem um tempo, está aí ouvindo, e como nós estamos numa TV via internet, se você passar aí um e-mail e passar o endereço da TV para as pessoas, daqui a pouquinho nós vamos deixar 7 minutos para nós podermos passar isso aí, né? Isso aí tem que ser reproduzido, tem que ser passado bastante vezes assim para nos chamar à realidade da nossa existência, tá? Então, passa aí um recadinho para os seus colegas, seus amigos, ou outra família que você conheça, para entrar e ficar ligadinho na nossa TV aí, no nosso espaço, Aliança TV, porque nós vamos passar de novo esse vídeo da Clube 700, tá? Coisas boas notícias, a gente tem que inundar tudo que for possível. Então, nos ajude, porque na verdade nós queremos que isso chegue a muitos lares e também na vida de muitas pessoas. Aqueles que não quiserem encontrar com Jesus, pelo menos vão ter o impacto de dizer, puxa vida, né? Que confronto a vida, uma realidade dessa. Quando uma situação dessa, o próprio pai chega e diz, Deus, mas, né, meu filho não vai servir para nada, né? Porque a gente não sabe, a nossa mente é muito limitada. E é por isso que a gente precisa ter esse propósito de gratidão a Deus por aquilo que nós somos, que Deus tem dado a cada um de nós. Tenha também o propósito de se manter, que se requer para saber o porquê e não apenas o como, né? É o próprio caso também do Nick aí, nessa sua situação. Tenha a perseverança necessária para terminar a corrida que lhe foi proposta, né? Quantas vezes você começa um projeto, seja estudantil, né, seja universitário, e de repente no meio do caminho você para. E às vezes você nem sabe por que para, né? Então, tenha perseverança. É muito importante isso na nossa vida. Tenha sabedoria suficiente para temer a Deus. Traga o temor de Deus. Não só temê-lo, mas também obedecê-lo, tá? Tenha responsabilidade suficiente para ser a pessoa mais confiável que você conhece, tá? Então, para que você possa chegar na sua casa, vai dormir, você põe a cabecinha no travesseiro e você não deixou nada para trás. Não tem nenhum rabinho de nada para trás que possa comprometer você no outro dia pela manhã. Então, isso tem a ver com um caráter seu, né? E com seu testemunho na vida da sociedade que você vive. Tenha confiança suficiente para saber que você e Deus constituem uma maioria. Então você nunca se sentir sozinho, somos menos, né? Mas quando você sabe que tem intimidade com Deus, que você tem a companhia de Deus, você sempre dizer, nós somos a maioria. Eu e Deus podemos todas as coisas, nós podemos todas as coisas, nós podemos estabelecer ajuda, tudo nós podemos.
porque você não está sozinho. Você e Deus, então não esqueça disso. Tenha essa confiança de que você e Deus são maioria. Tenha também a bondade requerida para compartilhar o que possui e o que é com as outras pessoas, né? Não somente bens, riqueza, mas compartilhar a sua vida, dar a presença sua. Às vezes você não sabe o valor que você tem, né? Às vezes as suas experiências maravilhosas, quando você caminha com as pessoas. Eu tenho usufruído muito disso na minha vida, né? Calado minha boca, aberto os meus ouvidos para ouvir as pessoas. E como eu tenho crescido com isso. E como eu vejo quantas pessoas que estão fora da igreja e têm uma noção da graça de Deus, que ainda nós não conseguimos alcançar a visão que Paulo tem sobre a graça de Deus, né? Então a gente precisa ter essa noção profunda da graça imensurável do Senhor, né? Que a gente só vê graça e pensa na graça só como aquele que veio lá dos céus, da glória de Deus, buscar e salvar a sua igreja, né? Buscar e salvar aquilo que está perdido, né? E a gente perde então. Essa é uma coisa tremenda da graça de Deus. Esse é o grande milagre da graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela vai muito mais além. E às vezes a gente fica de uma maneira muito medíocre para entender isso. E a gente se torna então essa graça barata, né, que a gente vê por aí. Tudo que Deus fez se tornou quase que um zero à esquerda aí, né? Não serve para nada por causa dessa coisa que pareceu parecido com a Igreja de Cristo, que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo, que tem realmente roubado a glória de Deus. E quando se rouba a glória de Deus, aí esses acontecimentos vão ter que prestar conta a Ele, né? Isso é Ele que vai ter que acertar, não é comigo, não é com você. Isso aí é uma coisa de Deus. Ele não permite que ninguém roube a glória da sua graça, tá? Então, tenha essa bondade, tenha também a misericórdia suficiente para perdoar e esquecer. Parece fácil, né? Como é difícil essa coisa da gente perdoar e esquecer, né? E quantas vezes você deixa de ser grato a Deus, alguém te fala alguma coisa, te machuca, não importa o que seja, qual é a profundidade da sua mágoa, mas quando você perdoa e esquece, você para de tomar veneno para matar os outros, né? Isso que é perdão. Veneno para matar os outros. Quantas pessoas têm ódio, têm rancor, têm amargura? Quantas pessoas estão aí com câncer por causa dessas amarguras, né? Problemas nas articulações por causa de amargura, né? Vai travando os ossos, vai secando as juntas, né? E quando você perdoa, você libera aquela pessoa, você se libera. Então, em vez de ficar odiando, você pode, assim como o Nick, né? Então eu posso amar a Deus, eu posso ser grato a Deus por aquilo que eu tenho, tá? E como é bom quando você pode descobrir que você é realmente poderoso para poder estabelecer o perdão das pessoas que afrontam você, que prejudicam você, você está dizendo para aquelas pessoas, estão perdoados. Assim como Jesus naquela cruz, eu fico imaginando isso, soldado, o povo que foi até lá para ver se ele ia morrer mesmo, né? E de repente, no último momento, ele chega e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes as pessoas, até da nossa família, quem é que nos prejudica? Quem é que machuca a gente? A gente da nossa família, né? Quantas vezes, assim, às vezes até relacional isso aí, a nível da própria família, né? Às vezes você está com seu filho na casa dos seus queridos, de repente lá o seu sogro ou seu pai está trazendo um prejuízo, está querendo botar a mão no seu filho, está querendo fazer isso. Isso machuca a gente. Como é que lidar com isso, né? Como é chegar para o nosso pai, para o nosso avô, para o nosso sogro, sogra e dizer o seguinte, olha, esse filho e essa filha tem dono. Isso aí está sobre a minha mordomia. Deus me deu esses filhos, então eu não quero que repreenda, eu não quero que bata neles, eu não quero isso. Percebe o que é o perdão? Percebe o que é a graça de Deus, né?
para a gente poder ter esse caminhar, esse ambiente tremendo na nossa vida. Então, tenha a piedade também necessária para fazer as coisas certas com regularidade. Faça sempre certo. Tenha a coragem que se requer para enfrentar e lutar contra toda oposição ao que sabe ser certo, tá? Tenha o otimismo necessário para saber que os planos de Deus são abençoados. Não existe outra coisa. Às vezes você está procurando, querendo achar uma razão da sua existência, né? Então deixa eu trazer Pascal, ele coloca esse pensador, esse filósofo, ele diz o seguinte: todo homem tem um buraco em si em forma de Deus. Eu queria dizer para você, você tem um buraco na sua vida em forma de Deus. Aí você pode chamar isso de fossa, o esoterismo tem outras palavras para falar isso aqui, mas assim, o cara diz, estou numa fossa, quer dizer, na verdade ele está dizendo o seguinte: eu estou com a vida sem sentido, sem razão de existência, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho fortuna, eu tenho tudo que eu quero, mas eu não tenho segurança, eu não tenho certeza de nada, né? Por quê? Porque falta Jesus na sua vida, assim como faltou na vida do Nick, falta na sua vida também Jesus. Então traga Jesus para a sua existência e Ele vai então mostrar por que a razão da sua existência, porque foi Ele que criou você, você foi criado dele, para Ele, por Ele, né? Então é só voltar para casa, volta para a casa do papai e vai dar tudo certo para você, você vai experimentar uma outra dimensão da existência, né? E que não é isso que o mundo está te oferecendo. Não é esse sistema mundano que está diante de você, não é esses ensinamentos que estão aí, né? Mas os ensinamentos da palavra de Deus que mostra para você a coerência das coisas. Você está lá, mas não é de lá, né? Porque a partir do momento que você volta para a casa do Pai, tem o entendimento da salvação, se torna filho de Deus, você aprende, você fica sabendo que você não é desse mundo mais, você não precisa entrar nesse sistema, você vai estar no sistema sem ser contaminado por ele e sendo luz do mundo e sal da terra. Tem essa dimensão. Tem a expectativa necessária também para buscar por milagres, todos os dias buscar milagres para a sua existência. Tem o entusiasmo necessário para demonstrar que Deus está em você. Eu gosto muito disso, permanecer em Cristo e Cristo em vós, né? Isso é uma tremenda compreensão da graça de Deus, né? Estar em Cristo e Cristo em mim. Então, eu não preciso brigar com o diabo nenhum, porque eu estou em Cristo. O diabo quiser bater em mim, tem que bater em Jesus. Está entendendo? Eu não preciso estar nas regiões celestiais, eu estou em Cristo, Ele está lá. Mas não é para eu estar lá brigando com demônios lá nas regiões celestiais. Isso é um problema de Cristo, eu estou em Cristo. Percebe que é Ele que faz tudo? A gente só fica quietinho. Então não se meta a mexer em estruturas espirituais que não é da sua competência. Cristo veio buscar e salvar, na cruz Ele já foi, Ele já destruiu aí o chefão de todo mal. E é isso só que a gente tem que saber, ficar em Cristo e ter essa convicção. Tenha essa convicção. Tenha obediência requerida para fazer o que é certo, sem pensar duas vezes. Tenha essa convicção de dizer sim, sim, não, não, sempre, em qualquer relacionamento. Tenha direção a ponto de saber aonde e quando ir. Tenha também conhecimento bastante para que a sua mente esteja sempre se renovando. Então leia, e leia, e leia, e leia muito. Isso traz para você entendimento, compreensão da leitura do mundo que você está vivendo. O que é que os grandes pensadores, as grandes ideias, as pessoas estão fazendo a diferença no mundo, o que elas escrevem. Então quando você lê, você vai tomando ciência e acompanha a evolução do tempo que você vive. Tenha a credibilidade requerida para que os outros queiram trabalhar junto com você, né? Tenha a generosidade necessária também para dar antes que lhe peçam. Você tem essa sensibilidade. Tenha suficiente compaixão para se deixar comover diante da necessidade dos outros, né? E tenha a lealdade necessária para se comprometer com os outros. E eu termino dizendo:
Tem a dependência que se requer para saber que você necessita de Deus. Você necessita de Deus assim como eu. Tá certo? Eu quero que você aí então, se avisou algum amigo, alguma pessoa querida sua, eu vou chamar os nossos comerciais e depois estarei chamando o vídeo aí que eu prometi para você. Dá tempo ainda de você avisar os seus amigos aí para ver esse vídeo de novo, tá? Sobre a vida do Nick, né? Essa conversão espetacular. Nós estamos então de volta. Eu espero que você pense seriamente na sua vida, em todas as coisas, checando esse testemunho do Nick que nós vamos colocar logo a seguir, e que você também reflita nas palavras. Você precisa descansar na sua vida, você precisa ter um tempo com Deus, você precisa ter um tempo com a sua família, você precisa ter um tempo relacional com a sua comunidade, achar tempo de comunhão com os membros da sua comunidade. Você precisa ter um interesse pelo desenvolvimento da sua cidade. Você que tem a mente de Cristo tem muito a oferecer de ideias aos governantes da sua cidade. Pegue todas essas coisas e cuide de você. Se você realmente é alguém voltado, interessado, é um líder, né? E nada melhor seria um líder com a mente de Cristo, né? Para que faça toda a diferença na sociedade onde a gente vive. Olhe na nossa cidade aqui, a prefeita, pela Bel, ore pela Bel, para que realmente ela acerte o alvo de continuar embelezando a cidade, deixando a nossa cidade um referencial para o Brasil, né? Essas coisas todas aí que eu quero parabenizar, além da gente estar orando, tá também parabenizando. Por quê? Porque nós estamos criando instrumentos, trazendo o instrumento de qualificar os nossos filhos na cidade com a educação do ETEC que foi inaugurado aí, o Senai, SESI. Isso aí vai trazer capacitação para o nosso pessoal, para a gente poder também estar recebendo empresas que já vêm sabendo que tem gente capacitada aqui, né? E essas questões também aí de estar trazendo casas, novas casas populares, isso aí é muito tremendo, né? Então vamos orar para que o governo, né, seja abençoado não só do Estado também, do nosso país, porque quando nós, os cristãos, fazemos isso, nós trazemos paz para o nosso povo, nós trazemos segurança. E essa coisa de chegar, qualquer coisa errada que acontece com o país, né, aí a gente já tem uma mentalidade de achar que isso é por causa da nossa presidente, é por causa do nosso governador, é por causa da nossa prefeita. Negativo. Isso aí tem muito a ver com a nossa obediência ou não, né? Porque às vezes a gente está falando muita coisa, mas você passa no farol vermelho, você fica querendo aquele jeitinho brasileiro, ganhar aquele tempinho entre o amarelo e o vermelho. Então é o seguinte, como é que a gente pode falar mal dos nossos governantes se a nossa vida não é coerente? Tá certo? Então, nada como trazer Jesus para a nossa vida, para a gente aprender a ter o caráter de Cristo e sermos coerentes na sociedade que nós estamos vivendo. Então, aqui eu já estou me despedindo. Eu quero que Deus abençoe profundamente você. Então, não se esqueça, ore pela nossa prefeita e o seu governo, pela Câmara Municipal, ore pelos nossos delegados. Você viu que coisa tremenda aí, esse fato de ter pego aí mais de 30 líderes do tráfico, né? Isso aí tem matado as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Ore pelos juízes da nossa cidade, os nossos advogados, para que sejam homens de justiça de verdade, tá? Então, Deus abençoe você, eu fico muito feliz, você que está ligado aí, o meu abraço a você e a toda a sua família, e quero convidar você também, venha nos conhecer pessoalmente. Nosso culto, nossa celebração na comunidade aqui em Lençóis é no Jardim Ubirama, na rua João Carneiro Geraldes 335. Você que é de Lençóis, lembra do antigo batateiro? Nós estamos ali de frente ao Feijão Ubirama, né? Então, você é bem-vindo. Nossa celebração é domingo às 19 horas. Você é muito bem-vindo. Tá? Deus abençoe você. Então continue ligado aí. Veja agora então, de novo, esse testemunho do Nick aí da Clube 700.
Deus abençoe você e que você tenha um dia maravilhoso. O que torna alguém extraordinário? Suas habilidades? Seu talento? O seu sorriso. Ao encontrar Nick pela primeira vez, eu soube que havia encontrado uma pessoa extraordinária. No momento em que ele começou a contar sua história, eu testemunhei pessoalmente como Deus está usando um homem sem braços ou pernas para ser as mãos e pés do Senhor. O meu pai me disse que estava junto com a minha mãe durante o parto. Ele viu o meu ombro e ficou pálido. Ele esperava que minha mãe não me visse, porque ele viu que eu não tinha o braço direito. O meu pai saiu do quarto sem acreditar no que tinha visto. O médico entrou e meu pai disse: "Doutor, meu filho não tem o braço direito." E ele respondeu: "Não, seu filho não tem os braços e nem as pernas." O meu pai quase desmaiou, ele não podia acreditar. Toda a igreja lamentava, dizendo: "Por que Deus deixou que o filho do pastor nascesse assim?" E no começo minha mãe não queria me segurar, não queria me amamentar e tudo mais. E ela se sentiu muito incomodada durante os 4 primeiros meses. E demorou até que eles acreditassem e confiassem que Deus não tinha cometido um erro, nem esquecido deles ou de mim. Os pais de Nick entregaram ao Senhor o medo e a decepção causados pela deficiência do filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa de que havia um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas enquanto o tempo passava, Nick tinha dificuldades para confiar em um Deus que ele sentia que havia lhe dado menos. Eu desafiei o Senhor. Eu disse: "Deus, pecador, eu sei que não terei paz enquanto tu não estiveres no meu coração. Mas não vou deixar que entres em meu coração até me responder. Por quê? Por que levou os meus braços e pernas? Por que não me deu o que todo mundo tem?" E também disse: "Deus, enquanto não responder a essas perguntas, eu não vou servi-lo." Então eu quis acabar com tudo aquilo. Se Deus não ia acabar com a minha dor, eu mesmo ia fazer isso. Aos 8 anos de idade, tentei me afogar em uma banheira com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: "Vou relaxar na banheira, podem me colocar lá dentro?" E eu me virei algumas vezes para ver se conseguiria. Não consegui. O que me impediu de ir até o fim foi o amor que sentia pelos meus pais. Eu os amava tanto e eles também me amavam. Então pensei, se eu realmente fizer isso... Eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais e vi que se sentiriam muito culpados por não terem feito mais. Essa foi a última vez em que Nick tentou o suicídio. Mas não seria a última vez em que ele teve que encarar os problemas que o fizeram querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick o fez ler um artigo sobre um homem com deficiências severas. A história daquele homem deixou Nick muito impressionado. Eu tenho uma escolha: ficar com raiva de Deus pelo que eu não tenho ou ser grato pelo que tenho. Minha mãe disse: "Nick, Deus tem um plano para você. Não sei como ou quando, mas Deus tem um plano para você." E essas sementes começaram a brotar em meu coração. Foi então que eu comecei a entender que não adianta viver para o mundo exterior quando você está quebrado por dentro. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar as suas circunstâncias. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo quando li João 9, aos 15 anos. Nessa passagem, um homem que nasceu cego passa por uma vila. O povo perguntou: "Por que esse homem nasceu assim?" E então Jesus disse: "Para que a obra do Senhor seja revelada através dele." Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito que toda a escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus me inspirou com vida e fé. Essa fé me preencheu e essa paz me inundou. E eu sinto que Deus respondeu a minha pergunta. Qual era a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta era: por quê? Por que o Senhor me fez assim? E a resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você responde sim a essa pergunta, nada mais importa. Especificamente, conte-nos o que fez com que dissesse: "Senhor, confiarei na tua palavra, porque sei que é verdade. Vou confiar em ti, mesmo sem saber o que estás planejando para o meu futuro." Certo. Porque eu não podia encontrar mais nada. Não havia outra coisa que pudesse me dar paz.
Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, só braços e pernas. Eu precisava saber a verdade sobre quem eu sou, a razão de estar aqui e para onde vou quando eu não estiver mais aqui. Não encontrei essa verdade em nenhum outro lugar, somente em Jesus Cristo. E foi isso que Nick encontrou a força para fazer o que muitos julgavam impossível. É muito difícil ser forte quando todos ficam dizendo: você não é bom o suficiente. Vá embora. Não queremos nada com você. Na vida, se você não conhece a verdade, não será livre. Porque acreditará que as mentiras são verdadeiras. Mas descobrimos isso ao ler a palavra de Deus e aprendemos a verdade sobre quem somos. Eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado. Eu sou o embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e nada mais do que um servo do Todo-Poderoso Deus. Isso não se trata do Nick. Isso não se trata da minha capacidade ou da minha habilidade de me tornar um vencedor. Eu não sou nada. Não sou nada. Deus vive em mim. E agora eu vivo em sua força. E o que quer que Jesus tenha conquistado, eu conquistarei. Acredito que se Deus não dá a você um milagre, é porque você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por não ter atendido minhas preces quando eu implorei para ter braços e pernas aos 8 anos. Sabe por quê? Eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando em sua obra no mundo inteiro e até agora. Cerca de 200.000 pessoas conheceram Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas aqui na Terra, Nick? Não, seja qual for a vontade do Senhor. Porque eu prefiro não ter braços e pernas temporariamente aqui na Terra, desde que eu possa alcançar alguém em nome de meu tempo com essas pessoas. Na última década, Nick contou sua história em 24 países, para milhões de pessoas, seja falando para um estádio lotado. Única pessoa. O coração por trás da mensagem é o mesmo. Eu quero olhar nos seus olhos e dizer que dor, que não esqueceu sua família. E talvez ao assistir minha história você tenha comparado o seu sofrimento ao meu. Mas não é aí que está a esperança, saber que alguém sofre na sua vida. Não é aí que está a esperança. A esperança está no nome de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você compara o seu sofrimento ao amor infinito e imensurável de Deus. Isaías 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Eu não precisava que minhas circunstâncias mudassem. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. E estou voando, porque sei que Jesus está me segurando. Não desista de Deus, porque Deus não vai desistir de você.